Olá, consciência, como vocês estão? Seja bem-vindo ao meu canal. Gostaria de compartilhar com vocês, assim, algo que tem mudado totalmente a minha vida, né? E eu vejo que às vezes eu já comentei, né, sobre Deus, o universo me mandou um sinal, falou comigo, e as pessoas ficam, sabe, como se ele tivesse vindo até a minha mente e falado: olha, Cis, faz isso e isso, né? Não que isso não possa acontecer, né, gente? Eu acho que quando a gente chega no nível de conseguir baixar o ruído mental, lógico que a gente ouve o divino, né? Mas para alguém aí como eu que tem tendência a ter ansiedade, geminiano, mente acelerada, eu acho que isso é uma coisa assim muito difícil. E e na verdade, gente, a forma que eu aprendi de ouvir o divino foi um ensinamento aí de um livro que inclusive eu indico, que é do Neil Donald, o W alguma coisa, que ele fala uma das formas, né, de Deus falar com a gente, o divino, assim, porque acho que tudo no mundo, tudo que é criado, né, é instrumento dele, assim. Uma borboleta pode passar por aqui e eu senti um sinal, assim, no meu coração. Então é uma forma de comunicação, mas a forma que eu venho trazer aqui é através daquele que está mais próximo de nós, que é através do sentimento. Se você quer saber, né, o caminho que Deus tem para você, o divino, aquilo que você acredita, né? Que eu não sou uma pessoa religiosa, sou espiritualizada e eu acredito que o divino, ele é muitos, né? Então, ele pode se apresentar de uma certa forma para cada pessoa. Então, não vamos se prender a nome como uma certa religião, né? Então, ah lá, eu já esqueci. Mas então, vou falar aqui o que eu lembro. É, a forma mais próxima, né, de comunicação é o nosso sentimento. Se a gente quer ver o que Deus pensa, o caminho que Ele tem pra gente, é ver como a gente se sente em relação a alguma coisa. Então, as pessoas, um exemplo, dizem: ai, porque isso é o relacionamento, isso acontece. E você vai e ora para Deus e fala: nossa, mas eu continuo com essa pessoa, o que que acontece? E quando você pensa em continuar com essa pessoa, o sentimento que você sente é extremamente negativo, denso. Isso é ele dizendo que talvez o amor que você deva dar agora é para si mesmo. Se você quer ver o que ele acha de algo, é ver o que você sente em relação a isso. Eu continuo nesse trabalho? Me manda um sinal. Como eu me sinto em relação a esse trabalho? Não que eu deva sair de uma hora para outra só porque eu tive um sentimento negativo. Vamos fazer tudo com muita clareza. Mas como eu me sinto sobre isso, né? E isso tem mudado toda a minha vida porque o que o mundo ensina, o que você sente é totalmente diferente, né? E eu vejo que é isso, né, gente? A gente colocou o papel de Deus como um pai humano, né? A forma que os pais humanos agem é a forma que a gente colocou ele, né? E a gente se esquece que um pai amável, ele vai querer aquilo que é melhor pro filho. E uma das coisas que me chocou é em relação a perdão, né? Tem uma pessoa muito próxima da minha família que é alguém que eu amo tanto assim, eu sempre quis tanto dar esse perdão, me livrar desse sentimento, dessas coisas que essa pessoa fez pra mim, apesar de não ser tão grave, mas mentalmente foram. E vinha minha mãe, isso e aquilo, não, porque você tem que perdoar, porque é família. Mas como eu me sentia quando eu falava com Deus em relação a isso, era um sentimento tão pesado de que, sabe,
uma das vezes que eu falei com ele, o sentimento ele foi tão forte que realmente eu tenho que perdoar, mas eu tenho que me perdoar por não conseguir perdoar essa pessoa. Porque às vezes o perdão ele é pra gente, né? Falamos tanto da importância do perdão, mas às vezes se perdoa por você não conseguir perdoar a pessoa. E o incrível disso é que hoje eu consegui perdoar, eu consegui entender, mas principalmente eu consegui me entender, sabe? Consegui me entender. Então, se tem um caminho, qualquer coisa que você quer, que a outra não para. Que o divino te mande um sinal, vê como você se sente sobre isso. Porque talvez aquilo que para o mundo é certo, para você já não é mais. Para você chegou num nível de não conseguir aguentar mais tal emprego, que às vezes é o emprego dos sonhos das pessoas, que qualquer ser humano ia falar que você é doida. Continue lá e vai fazer terapia, lide com seus sentimentos, mas na verdade esses sentimentos eles passaram do limite. Como relacionamento, como sonhos. Será que eu devo seguir isso, né? Como você se sente? Se imaginando, abandonando tudo e seguindo isso neste momento. Talvez daqui a um tempo isso seja certo para você, mas nesse momento você não se sente feliz. Então, o sinal de Deus que você pede é que você não está pronta. E é isso, gente. É isso, eu queria trazer essa clareza, assim, porque ela mudou minha visão e talvez seja um choque para você, porque você vai ver que no final das contas, como um pai, uma mãe, sabe, um universo amoroso, ele sempre vai querer para você o que é melhor para você. Então, no mundo, o mundo ele é relativo, né? Não existe certo e errado justamente porque aquilo que é certo para um talvez não seja para outro nesse momento, talvez daqui a um tempo. Então, gente, uma coisa que vai mudar a sua vida é entender que o divino quer o que é melhor para você. Ele não colocou leis do universo sobre certo e errado que você deva seguir. Talvez o certo seja perdoar um pai e uma mãe, mas talvez para você nesse momento não. Nesse momento seja se afastar, né? Parece tão cruel. Nossa, eles te deram a vida, tá tudo bem, mas nesse momento talvez você tenha que se perdoar por você não conseguir perdoar eles, porque é o certo para você nesse momento. Então, quando você falar com ele, você vai ver que o seu sentimento é de peso, de que não deveria perdoar, não deveria permanecer perto. Naquele momento, a vida passa, os entendimentos são outros, sabe? O perdão, ele vai vir. Mas é isso, eu queria trazer isso para vocês, porque isso, assim, muda totalmente a minha vida. Não só mudar a vida, mas trazer amor para dentro de si, sabe? Porque a gente se esquece que às vezes aquela fonte criadora que nos criou, ela quer tanto o nosso bem, sabe? E às vezes a gente se pergunta, por que eu passo por isso? Por que eu passo por tanta coisa? Às vezes a gente simplesmente passa porque a gente é tão apegado a essa coisa cristã, né? Da nossa sociedade de provação, e às vezes a gente se coloca em cada uma porque a gente acha que é a vida nos ensinando. Às vezes a vida, gente, só está nos ensinando que a gente não deve permanecer em certos lugares. E a gente está sempre orando. Uma coisa que eu não faço mais, eu tirei da minha vida, é orar pedindo paciência. Às vezes eu tenho que ser impaciente justamente para não permanecer ao lado de certas pessoas e de certos ambientes. E às vezes, o que me fazia permanecer naqueles lugares era que eu orava e pedia tanto paciência quando Deus, o divino, falava para mim que aquele não era mais meu lugar, mas eu orava, me dê mais paciência para mim permanecer aqui, sabe? Nossa, me dê paciência mais com tal pessoa, porque eu sou apegado a ela e quero continuar sofrendo, porque eu prefiro sofrer do que perdê-la, sabe? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, sabe? Porque a gente não nasceu para sofrer. E se a gente sofre, o sofrimento e a dor é um sentimento do divino falando que algo tá errado. Ai,
porque relacionamentos são assim, não, se tá doendo, se tá sofrendo, algo tá errado. Ele já está te falando isso, sabe? Nossa, todo dia levantar com peso para entrar em certos trabalhos. É o divino mostrando para você que aquele lugar já deu para você. Mas é isso, gente. Independente do que eu falei, vamos não tomar decisões de cabeça quente, sabe? Toda decisão que você tomar, tome ela em paz. Depois que você perceber tal coisa e esse sentimento te der paz para tomar essa decisão, você tome. Mas é isso, gente. Espero que isso transforme tanto a vida de vocês como tem transformado a minha vida. Mas é isso. Até o próximo vídeo.